Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estão bem? Então estamos aí, né, para mais uma aula. Tá? Na aula passada a gente falou um pouco sobre localizar e selecionar, tá? Então na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o quê? Vamos passar, ainda bem, acabou. Vamos passar agora da página inicial. Então cancela a página inicial. Já foi tudo, tá? Vamos começar agora para inserir, tá? Então vamos começar para a página inserir agora, tá? Então na página inserir a gente tem algumas informações, tá? Quais delas? A gente tem tabela dinâmica, informação de tabela dinâmica, informação de tabela, informações de ilustrações, suplementos, tá? Gráficos, uma coisa muito interessante está aqui na página de inserir, tá? Aqui tá qualquer coisa que você vai inserir dentro da tabela. Então, você vai colocar dentro da tabela, tá nessa página aqui, inserir, tá? Nome bem lógico mesmo. Tá? Então vamos lá. Hoje então eu vou estar passando para vocês um pouco sobre tabela dinâmica, tá? Um pouco sobre tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica, pessoal? Tabela dinâmica vamos supor que é meio que uma matriz, tá? Ela é meio que uma matriz. Como assim uma matriz? Ela vai pegar uma informação, exemplo aqui, vou jogar aqui para a tabela, ela vai pegar essa informação que está aqui, ó, essa tabela que está aqui e vai comprimir ela, tá? Vai comprimir. Por exemplo, ela vai chegar lá e vai fazer, quais são os produtos que tem aqui? Ah, tem o produto A, o produto B, o produto C. Tá? Aí ela vai fazer um resumo, conforme você vai selecionando. Por exemplo, ó, eu quero saber a quantidade do produto A, então ela vai ter a quantidade do produto A, quantidade do produto B, quantidade do produto B, do C, o valor total, né? Aí, claro, você consegue abrir, tipo, o produto A, quantas unidades eu vendi e tal, você consegue ver a data de venda, enfim, né? Tudo conforme a sua tabela, tá? A sua base de dados. A sua base de dados é que vai comandar a tabela dinâmica, tá? As informações que você acrescentar aqui, deixa eu fazer assim, pá, aí, as informações que você colocar aqui na tabela dinâmica, é as que vão alimentar, na tabela, desculpa, é que vão alimentar a tabela dinâmica, tá? Mas assim, é uma matriz, então ela vai pegar as informações e vai comprimir elas, tá? Ela vai comprimir as informações para deixar meio que um resumo para você, tá? Ficar mais fácil. Como que a gente faz para inserir essa bendita dessa tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica, a gente vai inserir como? Seleciona a tabela que você quer, né? Você está na tabela, tá? Seleciona ela, tá? Como que a gente faz para selecionar? Pode pegar e arrastar até embaixo, né? Que é meio demorado se a tabela for muito grande. Ou você pode fazer o seguinte. Motinha passando. Tá? Você pode... Ó. Calma. Se foi. Tá passando. Gente, mas demora? Demora. Tá, vamos lá. A tabela, então... Ai, até que enfim. Tá, então assim... a tabela, tá? Ela vai ela vai fazer o seguinte, você tem para inserir a tabela, desculpa, você vai ter que selecionar tudo, ou você pode segurar de baixo, né? Segurar e descer a informação, ou você clica na primeira, dá um Ctrl Shift pro lado, Ctrl Shift para baixo, tá? Que ele vai fazer a seleção inteira para você, tá? Por exemplo, cliquei aqui em cima. Quando eu der um Ctrl Shift pro lado, Ctrl seta pro lado, no caso, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a primeira e vai selecionar até a última coluna, tá? Ctrl Shift para baixo, quando já está selecionado, ele vai selecionar todas as linhas, tá? Então você consegue selecionar todas as colunas e todas as linhas, tá? Então vamos lá. Aqui Ctrl, ó, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para o lado, né? E para baixo, selecionou. Agora tabela dinâmica, tá? Por que eu fiz isso? Tá? Indiferente, aqui ó, esse campo aqui, no caso, é o campo de seleção. É qual que é o intervalo, tá? Aqui repare que tá da A2 até a C50. Então tá do A2 até a C50 lá embaixo,
tá? Então selecionou a tabela inteira. Mas se caso você clicar num valor só, tá? Clicar num valor, tabela dinâmica, vai aparecer, ó. Aqui, ele também já selecionou, tá? Ele também já selecionou a tabela inteira, ó. A2 a C50. Por que eu falei para vocês selecionarem? Porque se um dia vocês precisarem selecionar, vocês já tem essa opção, tá? Então clicou, tá? Clicou em alguma célula, certo? Vem tabela dinâmica, ele vai selecionar todo o campo, tá? Todo o campo da tabela. Claro, se não tiver linha pulando e tudo mais. Beleza? Então aqui abriu o campinho, né? Aqui você já... Esse primeiro valor aqui é onde você tá, os seus dados, tá? As suas informações, tá? E nesse outro campo aqui é onde você quer inserir a tabela dinâmica, tá? Você quer inserir a tabela dinâmica numa nova planilha, tá? Então criar uma nova planilha aqui embaixo, né? Planilha 2 vai ser a planilha 3 aqui, vai colocar o 3 aqui do lado, tá? Ou você quer colocar numa planilha existente, tá? Planilha existente é o quê? Planilha existente é alguma dessas daqui, tá? Ah, não, eu quero colocar numa nova, então seleciona nova. Opa, deixa aqui nova. Deixa flegada aqui, ó. Nova, tá? Beleza, ele vai inserir numa nova, certo? Clicou agora em OK, tá? Esse campo aqui de baixo não precisa preencher, tá? Por quê? Porque selecionou uma nova. Ele só dá para preencher quando você flega existente. Ó, repare no seguinte, ó. O local tá fosco. Planilha existente. Local deu para preencher, tá? Ele apareceu. Aqui apareceu porque eu cliquei aqui, ó. Sem querer. Tá? Eu fui clicar aqui. Fui clicar nessa opçãozinha aqui do lado aqui, ó. E concluir para iniciar o pincel. E eu cliquei na célula. Por isso apareceu ali, tá? Mas ali fica sempre em branco. Quero uma nova planilha. Cliquei OK. Agora, o que ele fez? Igual eu falei, ó. Ele inseriu a planilha 3, ó. Ali embaixo, inseriu a planilha 3, tá? Planilha nova. Dele apareceu tabela dinâmica 1, que é as opções da tabela. E esses campos aqui. Opa, esses benditos desses campos aqui. Tá? O que são esses campos? Tá? Aqui em cima. Nesse daqui vai ter todas as colunas da sua tabela. Daquela sua base de dados, tá? Tem todas as colunas. Dentro daquela sua base de dados tem a coluna produto, a coluna quantidade, né? E a coluna valor unitário. Tá? Então tem essas três colunas aqui. Dentro da sua tabela. Com elas você consegue fazer algumas avaliações. Tipo assim, algum resumo. Tá? Como o que? Por exemplo, pegar verdinho. Você aqui embaixo, você pode arrastar essas informações aqui para esses campos aqui, ó. Tá? Para esses campos aqui, certo? Então você tem o campo de filtros, tá? Então você vai colocar uma coluna dessas aqui. Não é obrigatório, tá? Mas você pode colocar uma coluna dessa para filtrar seu relatório. Pode colocar essas colunas aqui em modo coluna, que ela vai pegar e jogar as informações para a lateral, né? Em forma de colunas mesmo. Em formas de linha. E os valores, tá? Esses valores é tudo que envolva números, tá? Tudo que envolva números, qualquer coisa que vai somar, dividir, multiplicar, subtrair, qualquer coisa. Fazer uma média, enfim, qualquer coisa você coloca sempre aqui em valores, tá? Beleza, então vamos fazer nossa tabelinha, tá? Então vamos lá. Eu quero analisar por produto, por exemplo. Então eu pego o produto e arrasto aqui para colunas, tá? Para linhas, desculpa. Então eu pego daqui e jogo para cá. Olha o que ele fez aqui na tabela. Ele colocou os produtos que eu tenho na minha base de dados. Eu tenho cappuccino, coca, pastel e pizza. Então só tenho 4 produtos, tá? Beleza, então tem os 4 produtos. O que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade. Quero saber a quantidade vendida de cada produto. Então você pega, ou você clica aqui, nesse flag, ou você arrasta para a quantidade. Clicando no flag, o que ele vai entender? Ó, cliquei no flag. Cliquei, ele já foi direto para cá. Por quê? A quantidade é um número. E o Excel vai identificar o quê? Uma quantidade. Então ele quer fazer um resultado, ele quer somar, ele quer um total. Então eu vou jogar direto para a quantidade. Então por isso que ela pegou e jogou para a quantidade, tá? Tá? Mas se caso não jogasse, jogasse para outra coluna aqui, você arrastaria, aqui dava certo. Olha agora aqui, temos na tabela. Temos cappuccino, coca, pastel e pizza, tá? Soma da quantidade. Tá? Então a gente tem a soma da quantidade. Então,
Por exemplo aqui, cappuccino, 60 unidades. Coca-Cola foi vendida 36 unidades. Pastel, 116 unidades. Pizza, 44 unidades. Totalizando 256. Tá, aqui embaixo, 256. Tá? Opa, que eu vou... Quase solucei. Então, 256. Aí sobrou o valor unitário. Precisa colocar? Não. Mas assim, quisesse colocar esse valor. Então, eu pegaria aqui e colocaria esse valor unitário aqui do lado. Tá? Então, agora ficou quantidade e valor unitário. Só essas três informações, porque na nossa base, aqui, só tinha 3 informações, tá? Então, por isso que na nossa tabela dinâmica só teve 3 informações. Como que eu faço? Esse cara aqui é dinâmico, a atualização dele? Não é, ele não é dinâmica. Tipo assim, você acrescentar a informação aqui na base, você acrescenta a informação aqui na base, ela já muda. Não, ela não muda. Ela não vai mudar assim, você clicou, fez, tá? O que que ela vai identificar? Então, ela pode fazer o seguinte, você pode pegar e atualizar ela, que é o correto. Então, você tem essas opções, tá? Opa. Que é o quê? Vocês vão ver que aqui em dados, ou em dados, né? Vocês vão ver aqui em dados, clicou em dados, tem essa opção aqui, ó. Atualizar tudo, tá? Então ela vai pegar e atualizar todas as tabelas dinâmicas, tá? Todas as tabelas dinâmicas, tá? Tem por aqui para você fazer, tá? Ou você pega aqui, clica com o botão direito, atualizar. Também tem isso. Quando você vai usar esse atualizar, uma coisa desse tipo, tá? Quando você acrescentar alguma informação na sua base de dados. Por exemplo, eu vou acrescentar um produto aqui, ó, primeira linha. Tipo, ó, produto A. Tá tudo minúsculo mesmo. Vim na minha planilha que eu selecionei. Olha aqui. Não tem o produto A aqui. Ele não aparece. Então o que a gente faz? Clica com o botão direito. Atualizar. Olha o que ele fez. Apareceu para cá. Aí trouxe as mesmas informações. Quantidade, valor unitário. Tá? Então se eu viesse para cá, por exemplo, ó, acrescentasse vários produtos A aqui, ó. Colocando aleatório o valor mesmo, tá, pessoal? Diferente aqui, só para você ter uma noção. Tá? Aí aqui, produto A, 5, 1,75. Tá? Vamos ver se está atualizado? Então você vem aqui. Agora eu vou aqui em dados, ó. Tô aqui em dados e vou atualizar tudo. Tá? Aqui você vê que é a mesma coisa. Atualizei. Opa! Ó o que aconteceu. Agora de 5 foi para 53 e de 1,50 para 1,72. Tá? Então ele alterou os valores. Tá? Então é assim que funciona a tabela dinâmica. Claro que não é somente isso, tá? Vai ter um módulo somente de tabela dinâmica, que eu quero passar para vocês, é o básico, assim, para vocês entenderem um pouco da tabela dinâmica, como que funciona, o porquê dela, tal. O porquê dela ser assim, esse resumo, tá? Se eu tivesse outra informação aqui embaixo de produto, se tivesse data, eu poderia jogar para cá também, tá? Tipo, ó, aqui a quantidade não vai fazer muito sentido, mas o que que ele vai fazer, ó? Agora aqui, ele fez o quê? Ele criou tópicos, ó. Tópico de cappuccino e criou as coisas embaixo. Aqui não faz sentido porque eu coloquei assim, ó. Produto, a quantidade. Tá? Então, cappuccino eu vendi 5. Eu tive 2 tipos de unidades vendidas, 5 e 10. Tá? Mas assim, isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Aí temos essas opções e você consegue mexer do jeito que você quiser. Eu quero acrescentar um filtro. Um filtro por produto. Olha o que ele fez, ele tirou daqui e jogou pra cá. Agora criou produto aqui em cima e saiu daqui de baixo, porque ele joguei da quantidade, joguei para um filtro, tá? Então eu tirei da quantidade de colunas, de linhas, né, de linhas e joguei para um filtro. Como que eu faço agora? Então você pode vir aqui, ó, e selecionar, eu quero cappuccino. Agora filtrou as informações aqui embaixo por cappuccino, tá? Eu quero Coca-Cola. Filtrou as informações por Coca-Cola, tá? Eu quero selecionar mais de um valor. Seleciona aqui e você consegue flegar 2 valores, tá? Então assim, uma tabela dinâmica bem simples como fazer, tá? Por que fazer ela, que ela vai te dar um resumo. Nas próximas aulas, quando o módulo de tabela dinâmica mesmo, que vai ser só tabela dinâmica, aí eu vou trazer exemplos. Você pode até avançar lá para a aula de tabela dinâmica para ficar mais fácil para vocês, tá?
que é assim, eu vou trazer exemplos de como ela, a tabela dinâmica funcional, de lá pra frente vocês vão ver que a gente vai usar muito tabela dinâmica, tá? A gente vai usar muito mesmo, porque tem muita coisa pra gente fazer com a tabela dinâmica, muita coisa, mas eu vou deixar ela no módulo lá na frente para não entupir a cabeça de vocês agora, tá? Claro, se você quiser, já tem um conhecimento de tabela dinâmica, quer avançar para o módulo de tabela dinâmica, tranquilo, pode ir para lá, depois volta, tá? Mas assim, não deixe de assistir as aulas, tá? Porque tem coisa que eu posso passar aqui que você meio que não sabia ou você tinha esquecido que vai refrescar sua memória, tá? Então, mas é isso, pessoal. Tabela dinâmica, então, é isso. Ele vai fazer um resumo das informações, tá? Lembrando, de novo, não é somente isso que ela faz, tá? Tem muita coisa legal para fazer. Só que assim, vou passar no módulo lá na frente. Vou passar em outro módulo para vocês, tá? Vai ser um módulo só de tabela dinâmica. Beleza? Então, assim, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre tabela, tá? A gente falou agora sobre tabela dinâmica. A gente vai falar sobre formatação de tabela, tá? Que é uma coisa extremamente top também. Que também vai ter um módulo somente para tabela, tá? Um módulo mais curto mesmo assim, mas somente para tabela, tá? Benefícios, malefícios de usar uma tabela. Malefício é bem pouco de usar uma tabela, tá? Mas assim, vai ter um módulo também. Depois a gente vai sobre imagem, suplementos e tudo mais, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Na aula de hoje foi mais sobre tabelas mesmo, tabela dinâmica. Tá, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá, pessoal? Beleza? Obrigado pela participação de todos aí e até a próxima aula.